Eu dou a palavra inicialmente, por 20 minutos, ao embaixador Carlos Afonso Iglesias Puente, que foi indicado para representar o Brasil na Tanzânia. Vossa Excelência tem a palavra. Muito obrigado, senador Aloysio Nunes Ferreira, presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional do Senado. Excelentíssima senhora senadora Marta Suplicy, senhores senadores, para mim é uma grande honra estar pela primeira vez nesta casa, após já completar mais de 30 anos de carreira diplomática. Tenho a primeira oportunidade, caso venha a merecer a confiança de Vossas Excelências, de vir a chefiar uma missão diplomática, no caso a Tanzânia e cumulativamente com Comores e Seychelles. Se Vossas Excelências me permitem, gostaria de registrar também aqui a presença de meus colegas e amigos, embaixadores Antônio José Rezende Castro e José Brito Cruz. Senhores, a Tanzânia é um país importante na costa oriental da África, tem um território equivalente ao nosso estado do Mato Grosso e a população um pouco superior ao do estado de São Paulo, e um PIB equivalente ao nosso estado de Goiás. É um país economicamente pobre, mas que tem ostentado índices de crescimento impressionantes, da ordem de 7% nos últimos 10 anos. Portanto, é um país extraordinariamente estável, em se considerando tratar-se de um país africano, nunca sofreu qualquer tipo de interrupção do seu ordenamento constitucional desde a independência, nenhum golpe de Estado. As eleições têm se transcorrido regularmente a cada 5 anos e é respeitado à risca o dispositivo constitucional que impede mais de uma reeleição do presidente da República. A última eleição aconteceu recentemente, no dia 25 de outubro, quando foi eleito o senhor John Pombe Magufuli, do partido que já estava no poder, e exercerá, então, o mandato pelos próximos 5 anos. A Tanzânia tem uma economia baseada no setor primário, que domina cerca de 25% do seu PIB e 85% das suas exportações. Tem conseguido um desenvolvimento, um crescimento mais acelerado graças a descobertas de gás e a projetos de infraestrutura que têm atraído investimentos de países como a China, como a Índia, os Estados Unidos, países europeus, a Turquia e também o Brasil. De modo que é um país de dimensão razoável e que ocupa um lugar estratégico na parte oriental da África. Nossa presença teve início com o estabelecimento das relações diplomáticas em 1970, a abertura da embaixada em 79, depois houve um período em que a embaixada foi desativada, de 95 a 2005. Em 2005 ela foi novamente reaberta e em 2007 eles decidiram abrir aqui sua embaixada em Brasília e desde então as relações têm sido bastante intensas, com troca de visitas bilaterais de alto nível. O ex-presidente Lula esteve lá, o presidente anterior, Kikwete, esteve no Brasil, o primeiro-ministro também, o ministro do Exterior e várias outras altas autoridades. O comércio bilateral do Brasil com a Tanzânia cresceu bastante no período de 2004 a 2014 e atingiu o seu ápice em 2012, quando o Brasil conseguiu vender 67 milhões de dólares em produtos à Tanzânia. O comércio sempre foi muito superavitário para o Brasil,
Mas esse comércio ele é muito diminuto em relação ao potencial. É preciso dizer uma coisa importante. Uma parte substancial de produtos que entram na Tanzânia, brasileiros, eles entram por terceiros países. Entram, por exemplo, frango congelado que entra via África do Sul, entra via Quênia ou via países europeus. Caso eu venha merecer a confiança de Vossas Excelências, uma das estratégias seria tentar aproximar esses vendedores e compradores para que esse comércio se faça mais diretamente, em benefício de ambos os países. De outro lado, por exemplo, a Tanzânia exporta para o Brasil indiretamente especiarias que são produzidas em Zanzibar, um arquipélago que faz parte da República Unida da Tanzânia, e pedras preciosas. Eles produzem a pedra mais preciosa do mundo, que é a tanzanita, que é um diamante azul, belíssimo, por sinal, e que é muito valioso, e que não chega ao Brasil. Os nossos importadores de pedras compram via Europa, via Bélgica, via Israel, enfim. É preciso, talvez, um esforço no sentido de que esse comércio se faça mais diretamente. Enfim, talvez é conveniência das grandes tradings, né, desse setor de pedras preciosas, mas eu acho que nós devemos tentar alguma coisa no sentido de aproximar esses interesses, né, para que esse comércio se faça mais diretamente. Se Vossas Excelências me permitirem, eu não quero me alongar muito, eu queria apenas mencionar alguns setores em que nós temos uma cooperação muito frutífera com a Tanzânia. Nós concluímos em 2014 um belo projeto de cooperação na área de saúde, no combate à epidemia de HIV e AIDS. Foi muito bem concluído, eles são muito gratos à presença brasileira nesse setor. E também já fizemos cooperação na área de pecuária, melhoria do gado zebu, com a participação da Embrapa. Nós já concluímos, a pedido deles já foi oferecido projetos na área de segurança alimentar, mas o projeto mais importante que nós temos hoje na Tanzânia é um projeto chamado Cotton Victoria, que é um projeto estruturante do setor de algodão. Começou com a participação da Embrapa e hoje está a Universidade Federal de Lavras. No momento em que nós estamos aqui, eles estão lá. Há pesquisadores brasileiros da Universidade de Lavras, ajudados por técnicos da Agência Brasileira de Cooperação, para validar esse projeto. É um projeto importantíssimo, porque ele tem como objetivo influenciar na cadeia produtiva algodoeira. Ele beneficia não apenas a Tanzânia, mas os países do entorno do Lago Vitória, aquele grande lago que os senhores veem ali ao norte da Tanzânia. E, então, o Quênia, a Tanzânia, o Uganda e Burundi ainda não está beneficiado, mas será por esse projeto. Então, esse projeto é um projeto que nós temos orgulho de ostentar. Por outro lado, nós temos a Petrobras foi a empresa pioneira em termos de investimentos na Tanzânia. Petrobras se associou à Shell e à Statoil da Noruega para a exploração de 3 blocos na plataforma continental tanzaniana. Devolveu 2 já, mas o terceiro bloco parece mais promissor, é o bloco 8. Eles estão ainda lá, parece, com perspectivas de descoberta de gás. Com a presença da Petrobras lá, e que fundou a Petan, Petrobras Tanzânia, com a ajuda do banco BTG, houve atração de outras empresas brasileiras. Então, hoje nós temos algumas construtoras presentes na Tanzânia, em processos licitatórios que ainda não foram concluídos, mas na expectativa de participar de projetos de infraestrutura importantes, por exemplo, aeroportos, hidrelétricas, que é um setor fundamental. Nós temos grande experiência, tanto a Queiroz Galvão quanto a Odebrecht, e mais recentemente, ganhou a licitação para a limpeza urbana de Dar es Salaam, capital do país, uma holding paranaense chamada Green Best Solution, e vai fazer 2 aterros sanitários em Dar es Salaam, na capital. Portanto, as perspectivas de aumento da participação brasileira naquele país são boas, né? Eu gostaria apenas, para concluir sobre a Tanzânia,
mencionar aqui a Vossas Excelências, caso, eu sempre digo isso, caso eu venha ter a honra de ter a confiança não apenas desta comissão, de Vossas Excelências, mas do plenário, eu pretenderia, claro que sob a orientação de Itamaraty, atuar prioritariamente nos seguintes campos, né? Energia, agricultura e infraestrutura, que já foram identificados pelo anterior embaixador como campos em que há mais possibilidade de avanço na economia tanzaniana. Também vou procurar voltar a dinamizar a cooperação, que já foi grande, a cooperação técnica, para além do algodão, para retomar outras iniciativas assim que as condições orçamentárias do Itamaraty permitam, como, por exemplo, na área da saúde. Saúde é um campo em que nós temos grande expertise e que provoca um impacto muito positivo, uma grande visibilidade no país que recebe a cooperação. Eu também gostaria de mencionar que a Tanzânia não é um país apenas receptora de cooperação. Eles têm uma instituição importante de pesquisa científica chamada COSTECH, que é correspondente mais ou menos à nossa CNPq. Pois bem, a COSTECH já entrou em negociações com a Fiocruz para o desenvolvimento conjunto de uma série de vacinas para doenças infantis, como rubéola, sarampo, na África. Eles têm algo a nos oferecer em contrapartida, não seria uma cooperação de uma via só, não, seria uma cooperação de duas vias. Então, é importante que a gente faça um esforço nessa área. E, é claro, meu papel, seria meu papel, caso venha a ser chefe de missão, estimular o comércio, né? E isso, a ideia é criar-se um setor de promoção comercial inexistente lá na embaixada para poder atuar com mais vigor nessa área. E iniciativas culturais sempre são bem-vindas para marcar a presença do país e, por fim, tentar redinamizar o intercâmbio de visitas bilaterais. Com isso, eu encerro a parte da Tanzânia, claro, deixando depois para as perguntas que Vossas Excelências possam ter. Há outros dois países cumulativos, dois pequenos arquipélagos no Oceano Índico. Um deles é Comores, são 3 ilhas. É um país de dimensões muito pequenas. O território total de Comores equivaleria, eu gosto de usar essas imagens que nos aproximam do Brasil, equivaleria à ilha de São Luís, no Maranhão. E a população é uma população pequena, menos de 800 mil habitantes, equivaleria à população do estado do Acre. Portanto, mas é um país muito pobre, de poucos recursos naturais, muito dependente da cooperação externa, muito dependente da ajuda orçamentária externa e das remessas de seus imigrantes. Tem muitos imigrantes de Comores na França. É um país árabe, é um país que faz parte da Liga Árabe, e é um país com o qual nós estabelecemos relações muito recentes, em 2005. Mas eles querem muito receber a cooperação brasileira, eles querem muito ter intensificado a presença brasileira lá, eles gostariam de ter a participação de empresas brasileiras no desenvolvimento do país. E, nesse sentido, o embaixador anterior organizou uma primeira missão comercial a Comores, com empresas que já estavam presentes ali na Tanzânia, e foi um primeiro contato muito bem sucedido. Com Seychelles, se me permitem, já é um outro caso. É um arquipélago também do Índico, um pouco mais afastado da costa, com uma área bastante pequena, correspondente, também usando a imagem que nos aproxima, à ilha de Santa Catarina, onde está Florianópolis. É o tamanho da ilha de Santa Catarina. E com uma população muito pequena, 94 mil habitantes, imaginem. Mas é um país extraordinariamente bem sucedido. Eles têm o maior PIB per capita da África e têm o segundo índice de desenvolvimento humano do continente. Turismo, basicamente, e exploração de recursos marinhos, pesca e, finalmente, mais recentemente, petróleo. Descobriram petróleo. Agora, é um país muito ativo na área internacional, ele é um líder dos chamados pequenos países insulares. Ele é muito ativo, sobretudo, nas questões de meio ambiente. Por quê?
eles têm muito medo dessas mudanças climáticas, do aquecimento global, porque vem essa realidade como uma ameaça à própria sobrevivência do país. Eles chegaram a ser tão veementes em relação a isso que, imagine os senhores, na ONU, chegaram a denunciar aqueles que abusam dos crimes ambientais e que provocam o aquecimento global como crimes contra a humanidade e perigo de genocídio. Essas foram as palavras usadas por representantes de Seychelles. O Brasil tem uma série de pontos de vista coincidentes na sua política externa com Seychelles, sobretudo nessa defesa do desenvolvimento sustentável e no combate à pobreza e outros indicativos. A Seychelles já conseguiu cumprir quase todos os objetivos de desenvolvimento do milênio fixados pela ONU. É notável. Eles querem muito aumentar a cooperação com o Brasil, eles querem um acordo aéreo. Nós devemos trabalhar para isso. Eles querem levar mais turistas brasileiros para lá, mas eles também querem a participação de empresas brasileiras em projetos de infraestrutura. Há uma possibilidade, por exemplo, querem construir um novo aeroporto na capital do país, Vitória, e seria uma oportunidade para empresas brasileiras participarem. Que língua fala? Lá eles falam inglês, francês e a língua local, que é o seychellois, que é uma espécie de um patois francês. De modo que, senhores, eu não queria me alongar muito, eu pretendo deixá-los à vontade para me fazer perguntas que eu tentarei responder com todo prazer. Muito obrigado. Bem.